Fala aí galera, Diogo P2 por aqui. Em comemoração aos 7.000 amigos que alcançamos aqui no canal do YouTube, eu trago para vocês um spoiler em primeira mão sobre o Captain Flip. Antes, eu quero fazer um agradecimento pessoalmente a cada um de vocês que visita o canal e contribui com dicas, sugestões, deixa um like, se inscrevem, compartilham os vídeos e até mesmo quando vocês me corrigem alguma regra que eu deixei passar ou expliquei errado, porque afinal nós aprendemos juntos todos os dias e assim nós seguiremos fazendo com que cada vez mais pessoas descubram o hobby dos jogos de tabuleiro modernos. Não poderia deixar de agradecer também a todos os meus parceiros, as editoras nacionais e internacionais que apoiam o canal P2BG. Então vamos lá, sem muito mais suspense, vocês sabem que Captain Flip foi um dos 3 jogos indicados ao prêmio Spiel des Jahres 2024 e alcançou a 3ª colocação. Então pessoal, é com muito orgulho que eu anuncio para vocês, em primeira mão no Brasil, que o medalhista de bronze da Spiel des Jahres 2024 está a caminho de chegar aqui, vai ser anunciado nos próximos dias pela Across the Board. Então, para você que estava com esse jogo super divertido na lista, a espera está muito perto de terminar e nós já vamos curtir juntos nesse vídeo como é que joga. Então, um jogo para 2 a 5 capitães, 20 minutinhos de partida, excelente para convidar novos jogadores e também passar horas ali, jogar várias partidas em sequência, porque de fato é muito fácil de jogar, muito gostoso e muito convidativo. Aqui tudo que você tem a fazer é pegar um tile da bolsa, olhando apenas uma face e decidir se esse personagem você vai encaixar no seu navio, como capitão que você é, ou se você vai decidir usar a outra face, por isso Captain Flip. E aí, a partir do momento que você flipou essa peça, você não pode voltar atrás. Então, pode ser que ela seja muito melhor ou pode ser que ela atrapalhe a sua estratégia. Hora de ir para a mesa conferir como é que joga Captain Flip. Yeah! Então vamos começar aqui, pessoal, identificando quem são os personagens, né, os nossos possíveis tripulantes dos navios, ou não, né, a depender aí das escolhas de cada capitão pirata, né, que é a identidade que nós vamos assumir nesse jogo. Aqui também nós temos moedas, né, então 1, 3, 5 e 10, que vão ser aí os nossos pontos de vitórias, tá? Já uma questão de rejogabilidade aqui, turma, que nós temos 4 cenários diferentes, identificados aqui, ó, por letras A, B, C e D, né? Então fiquem comigo até o final desse vídeo que depois eu vou passar para vocês as diferenças dos outros cenários, porque nós vamos começar com o cenário A, né, que é chamado aí de O Navio Pirata, que inclusive é o que o manual recomenda a gente começar, que ele é um pouco mais simples ali para a gente pegar, né, os próprios efeitos aqui, mas nós vamos passar em detalhes, tá? Aqui, turma, pegando as características, né, e os efeitos da nossa tripulação, vocês já vão ter a maior porcentagem aí de aprendizado do jogo, né? Em poucas rodadas ou no máximo ali na primeira partida vocês vão memorizar o que cada um faz, né? Quais são os efeitos, se são imediatos ou se são para o final da partida, e depois as próximas partidas vão realmente rodar em 20 minutinhos, não muito mais do que isso, tá? E aqui fica até uma sugestão depois, né, se vocês quiserem jogar se a mesa estiver animada, né, jogar no mesmo momento ali, os 4 cenários e ver realmente quem que é o melhor dos capitães piratas aí, fica essa sugestão para vocês, tá? Antes da gente começar, turma, não poderia deixar de lembrar que a Place Games, né, é a loja parceira aqui do canal P2BG. Então, se você também ficou feliz com esse anúncio do Captain Flip chegando aí pela Across the Board no Brasil, né, se ele já estava na sua lista de desejos ou se você não conhecia e vai curtir esse vídeo aqui e vai ter na sua coleção, tem um cupom de descontos aqui na descrição, né, um cupom exclusivo que vocês vão conseguir garantir esse super lançamento e todo o acervo que tem lá na Place, né, com esse cupom, tá? Então, só pegar o cupom que está aqui na descrição do vídeo, aplicar direto no carrinho nas suas compras online e aproveitar esse super desconto. Vamos lá, turma, tem bastante coisa pra gente falar aqui, já coloca o vídeo aí na velocidade vezes 2, porque eu vou detalhar cada um dos personagens aqui para vocês pegarem, tá? Inicialmente, quero comentar que em nenhum momento nós vamos ter o mesmo personagem, né, dos dois lados. Então, sempre que a gente flipa um desses tiles, vocês podem ter a certeza de que vão ter um personagem diferente do que aquele que está sendo apresentado aqui, tá bom? Na dinâmica do jogo, vocês vão pegar comigo, né, e o porquê que eu vou
colocar isso aqui como um ponto de atenção, porque na hora que você decide virar, você está fazendo uma escolha ali, na certeza que ele vai ser diferente, tá? Então vamos aqui, ó, nós vamos ter, são 9 personagens no total, tá? Nós vamos ter aqui, eles vão aparecer todos 16 vezes em 72 tiles. Todos eles nós vamos colocar nessa bag que acompanha o jogo, tá? E aí, na sua vez, você vai retirar um tile aqui da bolsa e a gente vai fazer daqui a pouquinho algumas simulações aqui em 2 jogadores para vocês pegarem, tá? Vamos lá, quem que nós temos aqui, ó? Primeiro deles, o cartógrafo. O cartógrafo, ele traz para a minha área de jogo essa peça de mapa aqui, ó, esse tile, que ele me dá uma moeda toda vez que eu termino o meu turno em poder do mapa. Tá? Então isso daqui é uma forma da gente garantir um ponto de vitória ali a cada turno que eu estou com ele. E aí os outros jogadores vão precisar buscar ter ali um cartógrafo, né? A partir do momento que entra um cartógrafo na área de jogo ali, né? No navio de outro jogador, ele automaticamente pega esse mapa, tá? Então aqui também, já para eu não esquecer, vou dizer para vocês que é um critério aqui de desempate, porque os jogadores empatados em moedas, né, vence aquele jogador que tiver ali em poder do mapa, tá? Então o cartógrafo ele faz isso, ele não pontua imediatamente, não traz nenhuma moeda imediata, mas sempre que você finalizar o turno você garante uma moeda, tá? Aqui a gente vai ter nas cores amarelas, pessoal, nos tiles, efeitos imediatos. Na cor cinza são efeitos de final de partida, tá? Então vocês vão perceber que alguns tiles trazem aí as duas informações e alguns vão trazer apenas ou cinza ou amarelo, tá? Então só pra gente ter esse registro, amarelo é efeito imediato, cinza, final da partida, beleza? Vamos lá, quem que eu tenho aqui, ó? O navegador. O que que o navegador quer? Você vai ganhar 2 moedas, né? Ele vai pagar aí 2 moedas para cada cartógrafo que eu tiver na minha área de jogo. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, ó, se eu tiver dessa forma, ó, tenho 2 já na minha área de jogo. A partir do momento que eu vou entrar com o navegador, eu já vou marcar aqui, vou pegar 4 moedas, tá? Se eu tiver só 2 moedas e assim por diante, tá bom? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês a regra de colocação aqui, mas vamos continuar identificando aqui os nossos personagens. Simples assim o navegador, 2 moedas para cada cartógrafo. Os cozinheiros, o que que eles querem? Então, eles querem alimentar a galera aqui. Então, quando eu colocar na minha área de jogo, eu ganho uma moeda para o tile dele, né, ali imediato, e também todo mundo que está na mesma linha que eu coloquei. Identificando aqui, pessoal, linha, né, então aqui, ó, linha e coluna, a gente não considera, né, quando a gente fala de linha e coluna, a gente vai falar dessa estrutura completa, tá? Embora nós tenhamos aqui, ó, uma coluna começando aqui em cima, quando eu falo de linha, ele vai pegar toda essa continuidade aqui. Claro que nós não vamos ter tile nesse espaço, mas se eu tiver um outro aqui, deixa eu usar esses cartógrafos para dar de exemplo, se eu tiver dessa maneira aqui, ó, ao colocar um cozinheiro, né, eu vou pegar então uma moeda, 2 e 3, porque a linha vai ser contínua, tá? Quando eu falar em coluna, essa coluna está começando aqui na parte de cima, temos apenas 2 espaços para considerá-la completa, tá? Nessa estrutura, porque os outros cenários, vocês vão perceber que isso aqui muda, tá? Esse grid, nós temos uma dinâmica aqui diferente para cada cenário, tá? Que basicamente tem essa mudança e a mudança dos bônus na parte de cima, tá? Então os cozinheiros, a gente foi lá, pegou a moeda, beleza, ele pagou e tá tudo certo, tá? A gente não considera nenhum outro tipo de bônus mais à frente, enfim, ele pode só ser contabilizado se eu colocasse um outro cozinheiro aqui, então eu pegaria 1, 2 pelo que eu estou colocando nesse momento, 3 por esse que já estava aqui, 4 moedas. Então essa linha pode me pagar até um total de 4 moedas, tá? Então esse é o efeito dos cozinheiros. Vamos lá, aqui nós temos o atirador, né? Então a minha turma que joga aqui apelidou ele de Zé Bomba, né? Ficou engraçado, então a gente adotou esse nome aqui. Então o Zé Bomba, o que que acontece? Ele é o personagem que paga mais moedas, pessoal. Ele paga 5 moedas quando você coloca ele no seu navio. Porém, percebam que se você tiver 3 ou mais, quando finalizar o jogo, então aqui, ó, lembram, né? Cor cinza, nós temos então final de jogo. No final do jogo, se eu tiver 2 ou mais, eu posso ter até 2, pessoal.
Então, se acontecer, vamos dizer que ele esteja espalhado aqui, eu precisar, né, não conseguir me livrar, melhor dizendo, de 3 desse personagem, eu não vou pontuar. Automaticamente eu perdi a partida. Tá? Então eu posso ter no máximo 2. Por isso que nós temos a possibilidade de flipar, porque em algum momento você vai garantir 5 moedas com ele, beleza, né? Paga muito, só que se você correr o risco aí de ter 3 ou mais, no término da partida você perdeu automaticamente. Você não vai disputar a vitória ali com os outros jogadores, tá? E ele tem um efeito, né, automaticamente aqui, com relação aos carpinteiros, tá? Nós vamos chegar aqui daqui a pouquinho nele, mas ele já diz que se na linha ou na coluna do carpinteiro você tiver um atirador, né, você não pontua com ele. Então, no final do jogo, se você não tiver na linha e na coluna, você ganha 3 moedas. Tá? Então é dessa forma que a gente vai contabilizar aqui, né? O carpinteiro ele não vai ser anulado, né? Se você evitar então ter aí o atirador na mesma linha e coluna. E aí, lembra que a gente comentou um exemplo aqui? Ó, se eu tiver o Zé Bomba aqui e o carpinteiro estiver lá no final da linha, ele está sendo considerado na mesma linha. Tá? A mesma coisa nas colunas. Então eu não posso ter, né, dessa forma, fazendo independente se for adjacente ou não. Tá? Então, se eu tiver 2, por exemplo, carpinteiros aqui nessa linha e tiver o Zé Bomba ali, ele já vai anular os 2. Tá? Então, eu preciso, para contabilizar a pontuação do carpinteiro, não ter atiradores ali, então, na mesma linha e coluna. Tá? Já acabei antecipando ele aqui, né? Então a gente já pula quando chegar lá. Tá? Ainda seguindo nessa coluna, nós temos aqui o nosso macaco, que ele permite que você possa flipar um tile adjacente. Então, exemplo prático. Eu já tenho aqui o nosso atirador, né? De repente eu tenho um outro aqui. Quando eu coloco aqui o nosso macaco, além de ganhar uma moeda, né, ó, bônus imediato, eu posso escolher um tile adjacente aqui para flipar. Tá? Então, se eu tiver isso aqui, eu posso, de repente, já diminuir a quantidade de um Zé Bomba aqui, de um atirador, né, no meu navio. E aí aqui, ó, esse continuaria sendo anulado, mas numa outra situação que eu colocasse um macaco aqui, eu poderia flipar esse também e passar a validar. Olha só que jogada bacana aqui, ó, já ia ganhar. Porque quando você flipa, você ganha os bônus, tá, pessoal? Então, além de você ganhar a moeda do macaco, o que você flipou, você vai atender também os bônus. Então, esse daqui ganharia 2 por esse cartógrafo e, né, teria se livrado, né, aqui do Zé Bomba que estava prejudicando o nosso carpinteiro. Um ponto importante é que se eu colocar o nosso macaquinho aqui num local que não tem adjacência, então notem que para a linha eu vou contar de forma contínua, linha e coluna. Já na adjacência eu não vou contar, tá? Realmente eu vou precisar estar no quadrante adjacente, tá? Isso aqui eu não vou considerar que existe adjacência. Então isso eu quero dizer que se eu colocar o nosso macaquinho aqui, não fliparia aqui por não considerá-lo. É uma forma de você, de repente, não precisar, se você estiver satisfeito com o seu jogo, né, você não precisar flipar, então você apenas ganhar a moeda dele aqui e você não ter o efeito, tá? Simplesmente a gente não aplica. Beleza, seguindo aqui, vamos para o próximo, nós temos o nosso papagaio. Então vejam que ele vai pedir para que você pegue um outro tile da bolsa, né, você vai dar uma acelerada aqui. Então, por exemplo, se eu colocasse, né, o papagaio na minha área de jogo, vou ali na bolsa, né? Ele vai me dar mais um. Peguei, ó, saiu um cozinheiro, vou colocar aqui. Então eu pegaria aqui já as 3 moedas e assim por diante. Se saísse outro papagaio e eu resolvesse manter a face com o papagaio, pego outro tile, coloco aqui no meu navio e a gente segue dessa forma, tá? Só que ele tem uma penalidade. No final do jogo, vejam que eu pago, né, uma moeda, isso já antes de receber, né, as minhas moedas aqui, eu pago uma moeda, né, eu perco então uma moeda para cada papagaio que eu tiver colocado no meu navio, tá? Então ele tem esse benefício, porque às vezes a gente acelera aqui uma corridinha para ganhar os bônus, né? Vocês vão perceber que tem em alguns cenários aqui uma disputa, então ele é benéfico para acelerar ali, você, né, ter mais tiles do que os outros jogadores, em algum momento, só que você paga por isso, tá bom? Beleza, próximo são os faxineiros. O que eles querem aqui? Eles querem fazer um bom trabalho em conjunto. Então vejam que aqui, ó, se eu tiver um no meu navio, eu ganho 1 ponto no final do jogo. 2 eu ganho 4 pontos e assim por diante, ó, 9, 15, 25, tá? Que é a pontuação máxima. Porém, pessoal,
para que isso seja válido, eles precisam estar em colunas diferentes. Então, se eu coloquei um faxineiro aqui, eu não posso colocar um outro na mesma coluna, senão eles vão se anular, tá? Na verdade, ele vai contar como apenas um. Então, eu vou considerar os que estão em colunas diferentes, tá? Então, que nem aqui no final do jogo, se eu tivesse aqui com esses 3, a gente marcaria aqui, então, 9 pontos, tá? É dessa forma. E aí, eles não precisam, né? Independente da linha que você colocou, né? Não teria problema, tá? Cada um numa altura aqui, isso não é problema, tá? A gente pode considerar, a gente só vai prestar atenção realmente aí nas colunas, tá? Então, a partir do momento que a gente tem ali na contabilidade final de pontos, um em cada coluna, a gente vai fazer essa dinâmica, tá? Então, é dessa forma que a gente vai pontuar os faxineiros. O carpinteiro, já expliquei, né? Só atenção ali para não estar na linha e coluna do nosso atirador. E esse daqui, pessoal, ele é o observador. Vejam que ele tá, né, ali com aquela luneta, né? Que ele vai avisar ali de algum perigo. Então, ele fica ali no topo, né? Olhando para ter uma navegação segura. Então, para pontuar, o que a gente vai precisar? Vejam que é final de jogo. E o que a gente vai precisar? Ele não vai poder ter ninguém acima dele, tá? Então, não tem problema você terminar uma coluna sem que ele esteja lá em cima, tá? Ele também não precisa estar aqui. Só que ele vai pontuar se ele for o último tile de uma coluna. Tá? Então aqui é excelente quando você vai, de repente, preenchendo aqui uma coluna para buscar o bônus lá em cima, né? E já falando aqui para vocês, esses 3 bônus especificamente a gente vai conquistar assim que a gente coloca um tile ali no último espaço. Vejam que eles são amarelos, então efeito imediato a partir do momento que eu faço isso aqui, ó, completei a coluna, né? Vou pegar então as 5 moedas, no final do jogo vou ganhar as 4 moedas aqui do nosso observador, porque ele ficou no topo, né, dessa coluna, então a gente ele não foi anulado por nenhum outro personagem, tá? Então é dessa forma que a gente vai conseguir os 4 pontos, e cada um que eu tiver no topo, quando a gente for aí contabilizar os pontos, a gente vai coletar então a pontuação aqui com 4 moedas. Beleza? Então, dito isso, né, passado aqui personagem por personagem, pessoal, vou colocar todos eles de volta ali na bolsa e a gente vai começar aqui algumas rodadas para poder fixar, tá? Pontos de atenção, pessoal. Sempre garantam que o playmatch com essa bandeira pirata, ela esteja em jogo, porque a gente pode ali embaralhar tudo mais e quem sair com esse playmatch é o jogador inicial, tá? Nada impede de vocês fazerem alguma dinâmica entre vocês, mas vocês vão perceber que nos playmats aí de cada cenário vocês vão encontrar apenas um de cada com essa bandeira que já tem aí essa indicação do primeiro jogador, tá bom? Vou virar aqui então o cenário B, né, pra gente colocar 2 jogadores aqui. Vocês vão perceber que eles são todos, né, nós temos A e B, C e D, então são 10 playmats ao todo, né? E basta virar ali e a gente vai ter, né, todos aí para 5 jogadores de cada cenário. Então, seguindo aqui, pessoal, reset feito, já temos os 2 playmats aqui para simular em 2 jogadores. Não custa reforçar, vocês então vão escolher sempre o mesmo cenário para todos os jogadores. Aqui nós estamos então com o cenário do navio pirata. E aí, pessoal, os bônus aqui são o seguinte: coloquei o tile nessa última coluna, vou trazer o mapa para minha área de jogo, tá? Coloquei aqui nesta, vou ganhar 5 moedas imediatamente. Coloquei o último tile nessa, 3 moedas imediatamente. São esses bônus que nós temos, então, nesse cenário. Percebam que nós temos essa setinha preta aqui, ó, no início de cada coluna. Porque eu não posso começar, né, em outro quadrante uma coluna. Sempre que eu for colocar aqui em uma delas, eu preciso preencher aqui o quadrante de baixo, tá? Mas nada impede de, quando você já tem a coluna iniciada, você começar a colocar em cima ali dessa coluna, tá? Então, atenção nesse ponto, eu sempre começo onde eu tenho essas marcações, porém, de uma vez começadas, eu posso então continuar subindo, tá? Jogador inicial tá aqui com a bandeira pirata, nós deixamos então o nosso mapa à disposição de todos, não começa com ninguém, e ninguém também começa ainda com moedas. Vamos lá, jogador inicial veio aqui, pegou o tile de uma forma que a gente consiga ver, né, apenas uma face.
tá? Então vocês retiraram ali, tomem cuidado para os outros jogadores não verem as outras faces, para evitar algum spoiler, alguma surpresa. Então pegou, colocou na mesa, já saiu aí o Zé Bomba, né, para começar a brincadeira aqui com o nosso jogador inicial. E vamos dizer que ele queira assumir o risco e fala, bom, 5, eu já vou começar nessa coluna aqui, vou bem aleatório, tá, pessoal? Já vou garantir então aqui, ó, 5 moedas. Vocês podem colocar na área de jogo, gosto de colocar aqui, ó, em cima do playmat, tem um espaço aqui bacana. E beleza, já foi, passou a vez, foi o outro jogador, colocou aqui, ó, saiu o cartógrafo. Então ele veio aqui, colocou nessa aqui de baixo e o cartógrafo trouxe para ele o mapa. Então ele já veio aqui, ganhou uma moeda, trouxe, simples assim, já passou a vez. Próximo veio aqui, pegou, já puxou, ó, saiu faxineiro. Vai ficar com o faxineiro, vai começar aqui essa coluna, né? E já passou a vez. Próximo, puxou, saiu aqui outro cartógrafo. Como para ele já tem o mapa, só que é uma estratégia, turma. Ele vai ficar com o cartógrafo porque se sair o navegador, ele já está garantindo 4 moedas. Então vamos dizer que ele fique aqui. Bem aleatório, hein, pessoal? Vamos lá. Mais uma. Veio aqui, puxou, saiu o nosso observador. Ele já vai colocar aqui, ó, no topo para garantir 4 pontos, né? Porque essa coluna é bem curta, né? Então ele já mandou bem aí para garantir 4 pontos, desde que ele não tenha, né, 3 atiradores ou mais no final da partida, para não perder ali. Olha aí o que aconteceu. Saiu então o nosso navegador, ele já vai colocar, eu tinha esquecido de pegar uma moeda aqui pelo mapa. Esse jogador sempre vai ganhar enquanto estiver com ele no final do turno. Saiu o navegador, vai colocar aqui, já vai garantir 2, 4, mais uma pelo mapa, já vai trazer 5 moedas. Colocou na sua área de jogo e passou a vez. Próximo, trouxe aqui, temos o papagaio. Vamos dizer que ele queira ficar com esse papagaio, vai perder um ponto ali, mas beleza. Vai pegar outra. Aí o ponto ele perde só no final do jogo, pessoal, porque se ele coloca um macaquinho aqui, ele pode virar esse tile, tá? Então ele já vai se beneficiar aqui, ó. Saiu cozinheiro, vamos dar uma olhada. Cozinheiro, ele vai ficar e vai colocar aqui, vai ganhar 3 moedas. Então paga por ele mesmo e mais uma para cada tripulante que está na mesma linha. Então vamos lá, já veio aqui, pegou uma de 3 e trouxe. Passou a vez, aqui saiu um carpinteiro. Vamos ver, ele vai ficar com o carpinteiro aqui e vai resolver colocar, vai subir essa coluna aqui, pessoal. Vai pegar a sua moeda que tem direito ali e bora. Vamos ver se a gente consegue ir até o fim aqui, ó. Cartógrafo, então vai tomar o mapa, né? Ele vai permanecer com o cartógrafo, porque o outro jogador estava se beneficiando de muitas moedas. Pegou o cartógrafo, vai colocar, vamos dizer que ele queira começar a subir essa aqui, pessoal, para buscar ali aquela moeda. Embora que aqui não temos uma corrida, tá? Todos os jogadores que chegarem, alcançarem ali o topo, eles vão então, né, ganhar esses bônus, tá? E já vai pegar a sua moeda aqui, né? Por conta do mapa. Passou a vez, saiu aqui, ó, outro navegador. E ele vai aqui, então, ó, pegar 3 moedas pelo bônus, 2, 4, né? Então, aqui pelos nossos cartógrafos. Então, vai pegar 7 moedas, pessoal. Já vai pagar essas 3 que ele tem aqui, devolveu e já vai trazer uma de 10. Beleza, passou a vez. Aqui saiu o macaco. Então, vamos ver aqui, ó, ele vai arriscar, vai fazer o seguinte, pessoal, ó, vai colocar aqui já para se livrar do atirador. Então ele vai pegar já uma moeda ali pelo macaco e saiu aqui o navegador para ele. Não tem ali, tem, ó, vai ganhar 2 moedas. Então 2 pelo navegador, uma pelo macaquinho que ele colocou aqui, já são 3, mais uma do mapa, vai ganhar 4, vai pagar essa uma aqui e vai pegar uma de 5. Bora, passou a vez. Saiu aqui o atirador. Vamos ver. Vamos dizer, nessa linha aqui ele pode colocar, ó, porque por enquanto ele não tem ali o carpinteiro. Então, vamos dizer que ele vai arriscar o atirador aqui. Vai trazer, ao invés de pegar 5 moedas, vai pagar 5, já vai pegar mais uma de 10. Tá indo bem aqui, ó, o nosso segundo jogador. Vamos lá, passou a vez, continuando. Saiu aqui, ó, outro cozinheiro. Vamos ver se ele vai garantir aqui algumas dessas. Ou vamos flipar, vai.
Resolveu flipar, ó, saiu outro faxineiro. Vai colocar aqui nessa coluna, beleza. Ou, tá bom, vai deixar aqui nessa coluna. Vai ganhar uma moeda aqui por conta do mapa, passou a vez. Saiu então aqui o nosso macaquinho, vamos dizer que ele queira flipar. Aqui, ó, o atirador. Flipou, saiu o cozinheiro, olha que bacana, pessoal. 1, 2, 3, 4, né, pelo cozinheiro, mais uma aqui, ó, do macaquinho vai pegar 5 moedas. Passou a vez. Vamos lá. Saiu outro faxineiro. Vai colocar aqui, pessoal. Tá gostando da brincadeira? Só aqui, ó, com 3 faxineiros, então, já são 9 pontos. Já vai garantir mais uma moeda por conta do mapa. Passou a vez. Aqui outro macaquinho, vamos ver se ele vai ficar. Parará. Por enquanto ele não quer flipar ninguém. Vai flipar o próprio macaquinho. E aí sai um carpinteiro, pessoal. Vamos ver aqui. Vai colocar... Deixa eu ver. Vamos dizer que ele queira subir aqui para recuperar o mapa. Aqui, turma, o gatilho de final de jogo é quando algum jogador completa 4 colunas. Tá? Então, se for o primeiro jogador, a gente termina, né, ali o turno dos outros jogadores para que todos joguem a mesma quantidade. Porém, se o último jogador terminar ali, preencher as 4 colunas, o jogo acaba imediatamente. Tá bom? É dessa forma. Passou a vez, bora! Veio aqui, colocou e daqui a pouquinho, pessoal, vou passar para vocês os outros cenários, tá? Olha que beleza isso aqui, pessoal. Saiu, então, o observador, já vai jogar ali no topo para ganhar as 4 moedas no final. Vai pegar 5 nesse momento, mais uma, né, que é ali. Então ele vai pagar essa aqui de 5, já vai trazer uma de 10. Vai devolver essas duas, que aí ele vai ganhar uma aqui do mapa. Então vai devolver essas duas e já pegar uma aqui de 3. Passou a vez, foi ótima jogada. Vamos ver, aqui já temos, ó, 2 colunas prontas. E aqui nós temos somente uma. Continuando. Aqui, o papagaio vai pagar uma moeda no final do jogo, se ele quiser manter. Mas aí ele pode, então, dar uma acelerada aqui, pessoal. Vamos dizer que ele queira. Vai pegar outro. Pegou ali. Saiu, então, cozinheiro, vamos ver. Dá para colocar esse cozinheiro aqui, né, pessoal, ó. Aqui, ó, vai ganhar 1, 2, 3, 4 moedas e já vai trazer aqui, então, ó, 4 moedas por conta, né, de toda essa linha aqui. Passou a vez, vamos lá. Saiu aqui o macaquinho, vamos ver se ele vai querer flipar alguém. Por enquanto, vamos dizer que ele vai flipar, vamos ver. Flipou, ó, saiu o navegador. Vai colocar o navegador aqui. Vai ganhar 3 moedas por conta desse bônus e mais 2 aqui por conta do cartógrafo, né? Um cartógrafo que ele tem. Então já vai pegar 5 moedas, vai devolver uma de 5, vai pegar uma de 10, vai pegar uma por conta do mapa, né? Passou, vamos ver. Jogador 2, saiu atirador. Ele vai ficar com esse atirador, pessoal, aqui, ó. Vai pegar 5 moedas, já vai recuperar o mapa, né? E é imediato no final do turno. Desse turno que ele já trouxe o mapa, ele já vai ganhar mais uma. Então, vai pegar 5. Vai devolver essas 5, vai pegar 10. Pegaria uma por conta do mapa, vai devolver essas 4. E já vai trazer mais uma de 5. Aqui, então, nós temos 2 colunas, né, preenchidas. 3, né, pessoal? Ó, então, já temos 3. Mais uma coluna preenchida, a gente vai contar a pontuação. Então, vamos lá. Passou a vez. Veio aqui, ó, nós temos um observador. Vamos ver se tem topo livre aqui. Por enquanto, não. Ele tem aqui já 3 colunas preenchidas. Estamos perto do final do jogo. Então, ele vai flipar. Flipou, saiu. Aqui agora é muito provável que ele termine, pessoal. Mas vamos pensar aqui, ó. Como ele vai pegar um outro tile, né? Vamos ver se ele consegue recuperar o mapa. Se bem que o outro jogador ainda vai poder finalizar, né? Colocou aqui, temos outro navegador. Vamos ver se interessa. Como ele não tem atirador aqui, ele vai arriscar. Aí saiu, então, não foi atirador, mas também vai garantir mais 3 moedas e também pegou o mapa de volta. Já garante mais uma desse bônus do mapa. Vamos lá, então, última jogada aqui, porque nós fechamos, então, né, ó. São 4 colunas. Vamos lá, para a gente contabilizar a pontuação final. Última jogada desse jogador aqui, só para todos jogarem a mesma quantidade de turnos. Tivemos aqui cozinheiro,
Vamos ver se ele... Parará, ali ele garantiria 4 moedas. Vamos flipar para dar uma graça? Flipou, saiu outro navegador. Vai jogar aqui. Então ele vai ter... São as 4 moedas, né, dos cartógrafos. Né, o mapa ele já perdeu, então vai ficar realmente aí com as 4 moedas. Então, temos aqui. Beleza, partida finalizada, pessoal. Vamos contar, então, agora bônus de final de partida, né? E depois a gente soma tudo. Quem tiver mais moedas vai vencer. Então, aqui nós vamos ter, ó, ele vai ganhar 3 por esse carpinteiro, mais 3. Vamos já pagar esse 1. Primeira coisa que eu recomendo vocês fazerem é já bater aqui, ó, quem tiver papagaio aqui no navio, então ele já vai devolver um ali para pagar, né, o custo aqui desse papagaio. Então ele vai ter aqui, ó, 3, 6, né? Então os outros ele já recebeu, já pagou o custo. Então é só isso mesmo, né? Não colocou nenhum observador ali e tal, os bônus já coletou, então vai pegar 6, tá? Vamos pegar aqui uma de 5, vai devolver essa de 5, vai trazer uma de 10 para facilitar a nossa conta e vai trazer mais um aqui, quantidade final 44 pontos, tá? Do jogador 2. Vamos ver aqui, jogador 1, vai pegar aqui, ó, então observador, ele tem 2 ali no topo, então já são 8, né? Já vamos trazer que ele tem 2 aqui, ó, já paga, já traz, então, mais 10. Então tem esses 2 contabilizados. Bônus já coletou, vamos ver aqui, carpinteiro, ele tem 1, ele precisa pagar 1, né, por conta desse papagaio. Falei para pagar no começo, mas passei batido, a gente vai pagar já já. Na verdade ele tem menos 2, né, pessoal, tá aqui, ó, menos 2. Então aqui vamos dizer que ele vai pegar 1 ponto só desse carpinteiro, tá? Então vai descontar aqui, né, os 2 do papagaio, vai pegar uma moeda, tá? Já abatendo os custos aqui, então, negativos. Precisa contabilizar, então, aqueles 9 pontos que nós falamos, né? Ó, aqui, ó, dos faxineiros. Estão em colunas diferentes. Temos 3 aqui no navio. Vai pagar 1. Vai pegar 10. E aí, fechou, então, com 46 pontos, pessoal. Então, 44 a 46. Vitória aí do jogador, né? Do Capitão Pirata, que foi o jogador inicial. E ainda ficou com o mapa, né? Em caso de empate aqui, teria realmente vencido a partida. Então, pessoal, vocês percebam que, embora eu joguei aqui de uma forma bem descontraída, né, as partidas são breves, né, e fica cada vez mais, talvez a primeira ali, para vocês lembrarem dos efeitos de cada personagem, mas depois, tranquilamente, dá para jogar um mini torneio aí com os 4 cenários, tá bom? Falando deles, deixa eu já virar aqui. Então, nós temos aqui, né, no Playmatch, no verso do lado A, nós vamos encontrar então o cenário aqui B, que a gente tem, esse cenário chama Kraken, tá? Então o que nós temos aqui no Kraken? Vejam que nós temos bônus 1, né, que seria o primeiro jogador, e esse daqui são todos os outros jogadores, tá? Então toda vez que você alcançar, né, algum jogador, alcançar o topo daquela coluna, a gente vai olhar aqui, né, se alguém já recebeu. Então se eu sou o primeiro, vou ganhar uma moeda. Todos os outros, nesse caso, ganham 0, né? Não vão ganhar nada. Nesse daqui, primeiro ganha 2, todos os outros vão ganhar 1. Esse aqui, ó, a maior coluna que tem aqui no cenário Kraken, são 6 moedas, todos os outros ganham 3. Essa daqui, 4 para o primeiro jogador que alcançar, todos os outros ganham 2, né? Não custa reforçar, pessoal, todos os outros que alcançarem o topo, tá? Não é automático isso, a gente precisa, de fato, também chegar ali, né, colocar os tiles até chegar ali no topo para poder pegar esse bônus, tá? E esse aqui é curioso, pessoal, porque o primeiro jogador a colocar, ele vai, né, não ganha nada e libera um caminho aí para os outros jogadores ganharem 2 moedas cada, né? Ali depois em sequência, ele pode ser tanto para formar uma linha aqui que interesse o jogador, ou por faltar espaço, enfim, né, em algum momento estratégico, ou por não ter, né, muito ali onde colocar um outro tile, o primeiro que colocar então vai abrir mão, né, não vai ganhar nada para deixar 2 para os outros jogadores. Beleza, vamos para o cenário C, que nós temos aqui então, esse cenário chama Jangada, tá, pessoal? Aqui, vocês já viram, né, cheguei no topo, vou ganhar um mapa. Essas 2 colunas aqui, ó, nós temos algo de diferente. Vejam que bônus no final do jogo, porque nós temos aqui como, né, o fundo cinza. E aqui, para ganhar essas 6 moedas,
todos os personagens dessa coluna, então os 3 aqui, eles precisam ser idênticos, tá? Eu vou precisar, então, me esforçar, né, para ter os 3 aqui, né? Não sei se tem, tem um outro aqui. Eu preciso ter isso aqui, ó, nessa coluna. Já ao contrário, essa outra, todos precisam ser diferentes, tá? Então, para eu conseguir buscar essas 4 moedas, todos aqui diferentes, né? É um pouco mais tranquilo, talvez por isso que tenha maior quantidade aqui, né? Do que você colocar exatamente os 3 iguais, lembrando que aí, né, no final do jogo, porque você pode colocar ali ao longo da partida um macaco em algum ponto aqui que vai te obrigar a flipar um desses e vai mudar, né? Então a sua estratégia aqui, o curso que você tinha adotado para fazer, né? Às vezes você não vai ter um outro espaço para colocar e ele vai arrebentar aqui com o seu plano, né, de conseguir essas 6 moedas. Então só lembrem que aqui são bônus de final de jogo, né? Apenas esses 3, então aqui no cenário da jangada. E para a gente finalizar, no verso do cenário da jangada, nós vamos ter então aqui, né, na letra D, a ilha deserta. Tá? Então o que nós vamos ter aqui? Vocês perceberam, né, que os grids, turma, eles mudam, né, de cenário para cenário, fica bem gostoso de jogar, né? A gente tem aí uma diferença em cada partida, né? Então vamos falar dessa daqui, ó, ilha deserta. Esse vocês já viram, né? Cheguei no topo, coleto ali 3 moedas. Esse daqui, pessoal, quando vocês finalizarem essa coluna, ela vai pagar 2 moedas para cada coluna que já estiver finalizada no seu playmat aqui, né, na ilha deserta, inclusive ela mesma, tá? Então, considerando que a gente tem aí 4 colunas preenchidas para finalizar o jogo, de repente você vai conseguir ter ali, né, até 4 colunas, a não ser que você, de repente, consiga a 5ª, é uma possibilidade se você colocar um último tile, de repente com papagaio, né, que te possibilita colocar mais um, e aí você pega um outro tile e preenche a 5ª coluna, porém, só se essa daqui for a última, tá? Se ela for a última, você vai conseguir 2, 4, 6, 8, 10 moedas, né, que é o máximo aí que um jogador conseguiria, mas não é tão simples, tá, de conseguir, né, deixar ela para o final e você ainda ter a chance de ter colocado, né, um papagaio na penúltima e preenchê-la, né, um risco muito grande de você não ganhar, mas enfim, é uma possibilidade. Essa daqui, pessoal, nós vamos ganhar uma moeda para cada personagem diferente que eu tiver nessa coluna, mas percebam que ela não é igual ao cenário C que nós vimos aqui da jangada, que você só ganha se você tiver realmente, né, todos os espaços com personagens diferentes. Aqui nós vamos ganhar para cada personagem diferente que eu coloquei, então os que tiverem repetidos eu só não vou ganhar moeda adicional, tá? Num potencial aqui, ó, de 3, 4, são 5, né? Eu vou olhar ali quais são diferentes e ganho uma moeda para cada um deles assim que eu chegar no topo aqui, tanto que ele é um bônus ali também imediato, né? E é dessa forma que a gente vai conseguir, tá? E essa outra, assim como nós encontramos ali, né, no papagaio, né? Para você colocar um tile aqui, você precisa imediatamente pagar uma moeda. É diferente, né, do papagaio que vai penalizar no final do jogo. Aqui você só consegue colocar pagando uma moeda. Então no início do jogo ou em algum momento que você ainda não tenha dinheiro para pagar, você não pode colocar um tile aqui, tá? Simples assim, mas já vai penalizar. Que se você colocar um observador logo de cara, né, que dá 4 pontos, é muito bom porque ele já está no alto, né? Aqui você não vai ter como colocar ninguém aqui. Eu estava procurando um tile de observador para a gente colocar. Deixa eu pegar aqui, ó, esse, ó. Então, a gente colocou ele aqui. Você paga uma moeda, mas você já garante 4 no final do jogo, porque ninguém vai ficar acima dele. Então, pessoal, isso são muitos detalhes que se passam aqui em Captain Flip, né? Fiquei muito feliz que esse jogo está vindo ao Brasil aí pela Cross the Board, né? Tenho certeza que estava na lista de muitos de vocês, depois que ele principalmente ganhou, né, a medalha de bronze lá no Spiel des Jahres 2024. Então eu espero que esse vídeo ajude vocês aí, vocês também se divirtam bastante com esse jogo. Obrigado por assistirem até aqui, bons jogos sempre e até o próximo vídeo.